Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado. E hoje o estudo de mercado, meu irmão, tem muita coisa para você poder prestar atenção, tomar cuidado e seguir, porque tá muito doideira, né? As coisas mudaram, as coisas tomaram outro rumo e você precisa tomar cuidado, porque a partir de agora a gente pode ter uma reversão surpresa no mercado. Exatamente. Então, vamos lá para o vídeo, porque eu vou começar a comentar com vocês o que é que eu estou especulando, tá bom? E o que é que realmente não deu certo de acordo com o viés mais intermediário ali que eu tinha passado para vocês e que a gente tem que ter cuidado, beleza? Então, vamos embora. No gráfico do Ibov, olha só. Ah, mais uma vez, viu? Você que não fez a mentoria, não preencheu os dados para a mentoria individual, corre lá porque só tem uma vaga, viu? Só tem uma vaga e a gente tá com um preço, né, totalmente diferente do que será daqui a alguns meses. Então, se você quiser aproveitar, sem muita frescurinha de corre lá que é a última vaga, porque não sendo. Não. De fato, a gente se compromete com o nosso aluno. Então, a gente até abrir uma outra vaga, vai precisar liberar o aluno que já está se qualificando, se formando ali, para depois vir um outro, entendeu? É assim que funciona. Então, se você quer participar, vai lá no link na descrição, preenche. Hackeando Institucional é o nome da mentoria. Então, vamos lá. Aqui no gráfico do Ibovespa, meu irmão, se você prestar bastante atenção, o que é que está acontecendo? O que é que está rolando, Felipe? Presta atenção, galera. Olha só que interessante. Em alguns momentos, alguns dias, né? Eu venho compartilhando com vocês a respeito dessa movimentação fake na mudança de caráter desse ponto. E, logicamente, nós estamos em um movimento bem lateral, digamos assim, porém com captura de liquidez em topo, captura de liquidez em fundo. Tá? Ou seja, o mercado ele consegue precificar em ambos o lado externo, né? Extremidades do gráfico. E aí eu quero que vocês observem uma coisa. A partir do momento que a gente tem uma mudança de caráter no tempo gráfico dessa estrutura, né? A gente tem a continuidade do movimento, beleza? O qual ele já precifica também, inclusive, desse novo range. A gente precisa começar a agir pela razão e não pela emoção. Porque se você prestar atenção, apaguei aqui, mas deixa eu só voltar para você entender. Esse movimento aqui, ó, chegou na área premium aqui dessa região. Lógico que tem essa liquidez, mas não significa que ele precisa liquidar agora. E nós temos uma movimentação de mitigação de um range que foi estabelecido. Sinceramente, com toda sinceridade, você precisa ter cuidado, tá? Por quê? Porque exatamente nesse ponto a gente pode ter uma reversão, aliás, uma confirmação de um choque de fato e não de um fake shock. Embora você... Ah, Felipe, mas você falou que era fake shock, agora está voltando atrás. Galera, é racionalizar, beleza? As instituições elas vão manipular e a gente precisa se adaptar à manipulação do institucional. E não ao nosso viés, que a gente que diz que vai... Não, a direção quem dá realmente são as instituições, são os big players. E aí eu tinha comentado com vocês, ó, isso aqui pode ser sim um fake shock, eu não acredito que venha aqui nessa estrutura. Por quê? Porque geralmente esse terceiro ponto, né, de quebra de estrutura, geralmente ele tende a reduzir menos. Por quê? Porque a pressão compradora agindo aqui, ó, é muito maior. Inclusive, tendo também assim, fazendo, aliás, assim, com que esses fundos não sejam perdidos e sim protegidos. Não está nada dito de fato que ele vai, né, por exemplo, chegar a perder esse fundo. Eu ainda acredito até que se prove o contrário. Como é que se prova o contrário? Perdendo esse fundo aqui, ó. Perdeu esse fundo aqui, meu irmão. Realmente foi confirmado que é um choque de fato. Não é fake choque, é um choque de fato. Esse ponto aqui dessa estrutura já mitigou esse range anterior e é assim que vai, tá? E contrapartida, certo ou errado, se você pensar que você tem aqui uma mudança de caráter que tinha que voltar a responder isso aqui, ó, e você queria, por exemplo, que ele rompesse esse topo para poder estabelecer um novo range, você pensar em um segundo trade aqui na continuação, você também não teria perdido nada. Então é importante você raciocinar e entender o direcional do mercado. Nesse exato momento, nós estamos dentro, tá, de um order block, que a gente pode sim já ter um ponto de resposta, já que ele faz um boss aqui ó, nessa estrutura. Eu vou tirar até esse order block daqui, vou cancelar esse ponto, tá bom? Essa liquidez aqui, ó, a liquidez que foi capturada, né, desse fundo aqui, ó, tá certo? Vou até tirar também. E aqui nós temos uma
quebra de estrutura desse ponto. Entendeu? Nós temos esse pontinho aqui, ó, como quebra de estrutura. E, consequentemente, ele estabelece um novo range para baixo, e aí você já sabe como é que funciona. Esse dinheiro ele precisa sair daqui para vir aqui desse range, tá? Para poder ele continuar essa queda. Tem um imbalance gigante, que foi o que foi pego de surpresa muita gente. Eu, particularmente, não estava acreditando nesse viés. Cheguei aqui para falar para vocês. Lógico que eu sabia, eu marquei para vocês que tinha esse order block, mas que não acreditava que chegaria. Mas chegou. O que, que eu vou fazer, né? Hoje abriu com um gap bem extenso, cara. O mini índice, o Ibov abriu com o mini índice abriu com um gap gigante. Olha o candle aqui, ó. Desde a abertura até, ó, desse ponto, primeiro ponto aqui, ó, até lá embaixo, foi o que ele veio derretendo, né? Não houve oportunidade de venda para a gente poder surfar essa movimentação. Hoje foi um dia bem, meio que reflexo da super quarta, digamos assim. Então já era de se esperar uma movimentação um pouco mais turbulenta mediante esse momento que o Brasil se encontra, que para alguns, tá, dependendo do conhecimento, é muito bom, e para outros não está tão legal assim. E aí cada um com seu viés aí político, que eu não vou entrar em detalhes, para poder decidir. O que é que vou fazer o seguinte, nos comentários aí, se quiser participar, o que é que você acha? O Brasil ele tá legal, ele não tá bom? É a sua opinião, tá? É a sua opinião, eu vou respeitar. Você pode dizer que tá maravilhoso, pode dizer que tá terrível. Eu vou respeitar da mesma forma, mas eu queria saber a visão de vocês, tá? Vai ser interessante participar também aí. A nossa pegada aqui não é falar de política, mas sim falar de economia. E quando fala de economia, não tem como não falar de política, né? Afinal de contas, quem dá o tom, de fato, da economia diretamente é a política. Então, diretamente e indiretamente. Então, a gente tem que ficar atento, lógico, para poder ter uma perspecção, né? Uma percepção do que está acontecendo no Brasil, tá bom? Então, nesse exato momento, ele está em uma região de desconto, em uma região de order block, mas, cara, eu confesso a vocês que tenham cuidado com essas regiões aqui abaixo. Por quê? Já que esse movimento é um movimento que veio com um movimento de impulso, se ele começar a mitigar aqui, tranquilo, que ele vai passar por um processo de mitigação e ele vai subir. Agora, cara, se ele começar a abrir e derreter aqui, ó, tenham cuidado com esse fundo. Até porque, cara, se você prestar atenção, nós temos uma trendline bem aqui, ó. Entendeu? É aquela famosa linha de tendência. Esse é um movimento característico, né, que muita gente atua aí no mercado, os grafistas, né, como bandeira. E tem liquidez nas duas extremidades. É um movimento tipicamente que remete à continuidade, mas, cara, o que vai dizer para que lado vai é a liquidez. Então você precisa estar atento em relação a isso. Porque se de fato começar a cair aqui, logicamente que esse movimento aqui, ó, todo esse aqui, ó, dessa movimentação que rolou lá para cima, ó, dessa estrutura, vai ser mitigado. A gente está falando de todo esse range de impulso. Nós estamos falando dessa movimentação. Eu tinha até comentado com vocês a respeito desse fake choque aqui, ó. Ele pode vir a mitigar esse ponto. Caracterizamos ele como choque e a gente está surfando o mesmo movimento dependente de qualquer circunstância aqui. Beleza? Precisa raciocinar. Não vou fugir, lógico, da responsabilidade de falar que a minha expectativa era que, de fato, ele rompesse topo, já que ele vinha de uma tendência de alta majoritária. Então, agora, nesse exato momento, é necessário vocês terem cuidado. É muito mais, digamos assim, sensato trabalhar isso aqui como alvo do que como reversão. Afinal, apesar que isso também é um range, né? Um impulso. Então, ele pode sim querer vir a trabalhar aqui em cima para poder jogar o preço para baixo, abastecer um pouco mais. Em contrapartida, tenha cautela. Vamos lá para mais detalhes no mini índice sobre o que eu estou falando aqui com vocês. Existiu um order block que eu tinha comentado com os alunos. Esse gap aqui, ó, saiu varrendo todo o ponto de liquidez aqui. Eu sei que tem gente que pegou trade no risk entry aí. Só você navegar um pouquinho pelo YouTube, se quiser, que você vai ver que tem um monte de gente levando stop. Por quê? Porque, cara, a minha expectativa, sinceramente, era fazer com que esse movimento fosse fake. E aí nós teríamos esses order blocks para poder trabalhar aqui na abertura. Só que ele já abre, cara, perdendo fundo. E eu caracterizo isso aqui como fake shock. Eu já estava esperando isso aqui, já que ele não trabalha acima desses 50%. Só que mitiga tudo, né? Inclusive captura liquidez. Já estava na expectativa
que aqui eu só iria comprar numa confirmação. Por quê? Por conta desse sweep de liquidez aqui, ó, dessa região. Tá vendo? E aí eu disse, cara, vamos ver o que é que vai dar. Abriu com gap de baixa, meu irmão, fazendo isso aqui, sabe o que eu fiz? Eu saí do mercado. Não adianta. Por quê? Porque até estabelecer um padrão que venha confirmar de fato que o trem saiu do trilho, mas voltou, já ia passar muito tempo. Tanto é que nos 5 minutos, se a gente vir a perceber, quem também comprou aqui acreditando que isso aqui era um choque, foi estopado. Por quê? Justamente por conta desse movimento, liquidez muito curta aqui, ó, na extremidade, tá? Foi capturada a liquidez, estava nesse order block, era muito mais viável vender do que comprar, do que quem estava pensando em comprar aqui, por exemplo, nesse order block. Não faz sentido, cara. Mas tem gente que compra aqui, viu? Porque acha que order block é suporte, ou é resistência, entendeu? Então eu particularmente não quis ficar nesse mercado, tá? Mesmo se eu tivesse pego essa venda aqui, seria 800 pontos, mas não foi legal. Para amanhã, o que é que nós temos, cara? Você precisa entender que agora temos essa estrutura. Foi feito esse boss aqui, ó, tá bom? E isso aqui, ó, é mera liquidez, tá? Não se engane não, é liquidez. Por isso que eu acredito que ele pode continuar caindo ainda mais. Porque isso aqui é uma liquidez que se ele joga aqui para cima, por exemplo, ele pode querer fechar esse embalo e jogar o preço para baixo. Tá bom? Então fiquem atentos. É esperar estabelecer um padrão novo aqui para poder pensar em alguma coisa. À esquerda do gráfico tem estrutura, tem liquidez? Tem. Essa região de base aqui, ó, é um ponto muito forte. Uma região bastante forte, mas aí ela é forte em qual sentido? Líquido ou de resposta? Entendeu? Se ele cair um pouco mais aqui, fica até interessante, que ele vai fechar mais, vai abrir capturando a mínima de hoje, né? E já vai seguir essa movimentação nessa alta. Então aguarda esse ponto, aguarda essa região, tá? A movimentação dessa semana ficou bastante... Deu meio que uma desnorteada, não nos traders, não em vocês, não em mim, mas no contexto geral. O varejo ele está perdido, acredite. Porque o viés era um e agora é outro. Apesar de que tem aquela figura gráfica, né? Que está mostrando essa trend line aqui, ó. Mas não confia, tá? Ele pode romper, lógico, perder isso aqui, ó. Capturando aquela liquidez lá que eu tinha comentado aqui. Ele vem aqui, ó. Faz isso. Pá, pá, pá. Tá bem aqui, ó. Aí ele vai o quê? Captura isso aqui, engana todo mundo, faz isso e joga para cima. Então é melhor guardar essa região, beleza? Então fica alerta aí em relação a esses pontos de resposta. No dólar, o dólar faz um movimento até bem parecido, né? Correlação negativa jogou o preço para outro lado. Inclusive chegando aqui nesse order block que eu tinha marcado com vocês desse range todo. Tipicamente a gente já esperava por isso, por conta dessa liquidez que tinha aqui, ó, nessa região. E agora nesse ponto, inclusive, galera, eu comentei com vocês, ó, esse order block aqui, acho que eu cheguei a comentar no vídeo. É um ponto bem interessante, tá? Aguarda porque agora nesse exato momento o dólar tem duas referências, né? A referência de topo e fundo e esse range aqui. Cuidado com essas retrações porque elas tendem a fazer um movimento de captura e continuar essa alta. Então fica atento, beleza? Aguarda a movimentação para poder agir nessa estrutura, beleza? Então, ó, beijo no coração de todos, fiquem atentos em relação a isso, os order blocks e regiões de interesse estão aí. E fiquem com Deus e até mais. Ah, olha só, liquidez e order block aqui também no eixo, tá? Tinha comentado com vocês. Show? Pra cima, valeu, fui, bons traders e ótimo restinho de semana. Valeu!